maravilhosa! Sejam muito bem-vindas à nossa última aula da maratona do Zero ao Consultório Ideal. Essas 3 aulas que são ouro puro para vocês que estão começando na prática psicopedagógica, nos seus atendimentos, ou ainda não começaram, estão se formando, estão estudando, estão aí pegando todas as dicas, estão realmente com a cabeça fervendo de informações. Vocês me contaram lá na nossa última aula que vocês saíram com a cabeça fervendo de tanta informação importante para vocês. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer a prática, mas eu quero que vocês também coloquem a mão na massa. Vocês façam, se movimentem, porque é isso que realmente vai trazer o resultado para você. Como eu falei antes, você ficar só ouvindo, só participando, só sempre pegando conhecimento, pegando, não fazendo nada, esse conhecimento, ele não sai, ele não passa. Então, hoje eu tô aqui para te falar que você tem que se movimentar. E esta aula vai ser muito sobre movimento também. Na primeira aula nós vimos como você se posiciona, como que você constrói a sua autoridade, como que você capta pacientes, como que você vai colocar realmente a mão na massa para conseguir os seus primeiros atendimentos. Na segunda aula, nós vimos como você vai começar esse atendimento, com a avaliação psicopedagógica, os testes que você vai utilizar, como que você vai fazer essas pesquisas, como que você vai aplicar o teu olhar qualitativo no quantitativo, então, como que você vai montar, fazer o teu relatório, tudo isso. E hoje, na nossa última aula, nós vamos falar da avaliação ao viver de psicopedagogia. Então, toda a parte de intervenção, como que você vai garantir um bom atendimento, como que você vai se preparar financeiramente para isso, tudo isso vocês vão ver na aula de hoje. E eu quero, inicialmente, te parabenizar, porque se você chegou até aqui, se você chegou até esta última aula, se você assistiu as 2 primeiras, fez as suas anotações, colocou coisas em prática, ou já está planejando para colocar coisas em prática, eu preciso te parabenizar, porque você realmente está muito preparada para começar os seus atendimentos, para começar a se movimentar. Eu tenho certeza que vocês vão, através de tudo isso, vocês vão alcançar resultados que vocês nunca imaginaram, ou que vocês pensaram que demoraria muito mais tempo. Mas eu quero te parabenizar pelo teu compromisso de estar aqui comigo, de fazer parte deste momento. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito também hoje e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês também. Podem sempre interagir comigo também lá no Instagram, mandar os comentários de vocês aqui nos comentários do YouTube. A gente vai ali conversando, batendo um papo, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa última aula e a gente vai ter algumas surpresas também. Então, bora lá, bora começar. Então, aqui, começando a nossa aula de hoje, porque eu já quero uma aula direta ao ponto, eu já quero, assim, começar com conteúdo para vocês não perderem tempo. Então, já sabem, né? Pega lá o teu caderninho, pega a sua caneta, já senta aí, vamos colocar essas ideias em prática no papel, o que, que vocês vão pegando aí de insights. É importante para que você consiga aproveitar ao máximo também tudo que eu vou passar aqui para vocês. Então, o tema da nossa aula de hoje é da avaliação ao viver de psicopedagogia. Por que da avaliação? Porque ela foi o tema da nossa última aula. Então, pegando lá alguns pontos do que nós vimos na última aula, nós aprendemos a construir o roteiro de avaliação a partir da anamnese. Então, como a gente vai, né, do ponto mais forte ao mais fraco. Então, quais as áreas que a gente avalia? A gente sempre avalia todas as áreas, mas dependendo do grau de dificuldade da criança, a gente vai avaliar com mais de um teste, com mais de uma abordagem, né? Como que a gente seleciona os testes certos para investir? Então, nada de ficar comprando teste antes do teu paciente chegar, nada de ficar investindo antes de você ter o teu primeiro paciente, porque isso pode ser furada para você e a gente não quer que você entre nesta furada. E como que você vai usar o DCM a teu favor? Como que você vai usar ele de uma forma
em que você vai conseguir chegar numa hipótese diagnóstica, como que você vai pegar e fazer toda ali os critérios diagnósticos, seguir, você vai sempre observar em todos os casos, você tem que correr ao DSM depois. Não adianta, eu já trabalho há muito tempo com transtorno de aprendizagem, eu não preciso mais do DSM. Não, DSM é Bíblia. Então, todos nós precisamos do DSM o tempo todo, para todos os nossos casos que nós vamos atender. Eu utilizo o DSM até hoje. Todas as avaliações que eu faço, eu chego lá no final e vou vendo no DSM quais os diagnósticos, os critérios, se está de acordo, se não está, por quê? Porque o nosso trabalho, ele é extremamente sério, então a gente precisa saber onde a gente vai colocar a nossa hipótese diagnóstica, como que a gente vai levantar essa prova para conseguir sustentar a nossa hipótese. Então, é muito importante que a gente tenha da onde tirar essa informação. E o DSM vai trazer isso. Então, se a gente tem essa responsabilidade, se a gente leva isso muito a sério, a gente vai usar ele de uma forma muito útil para o nosso atendimento, ok? Então, vimos um pouquinho sobre isso, a gente falou bastante sobre avaliação, mas hoje a gente vai falar bastante sobre a intervenção. Por quê? Porque algo que vocês sempre me trazem é o seguinte: Isa, tá bom, aprendi a fazer avaliação, e depois, o que que eu faço com essa criança? Como que eu construo esse plano de intervenção? Por onde eu começo? Por onde eu vou intervindo até ver onde dá certo, né? A criança já tem um diagnóstico ou já chegou ali na hipótese diagnóstica, a criança vai continuar comigo? Como que eu uso esse ponto de partida? Então, senta, respira. Você vai aprender isso comigo hoje. E olha só, esta aula aqui, ela é muito exclusiva para vocês que se inscreveram lá na turma da maratona, para vocês que estão aqui recebendo, né, este link. Esse link, inclusive, ele é fechado, esse grupo ele é fechado para quem se inscreve na maratona. Então, ele não fica aberto no YouTube para quem quiser ver. É só quem tem acesso a esse link que eu mando lá no grupo. E, além disso, ela é uma aula exclusiva que eu dou para as minhas alunas no MAP. Claro que para quem está dentro do MAP, tem esta aula de plano de intervenção com muito mais detalhes, ela é muito mais completa, mas com o que eu vou te passar aqui hoje, você já consegue ter um bom norte de como você vai construir o seu plano de intervenção, ok? Então, por onde a gente começa? A gente começa da avaliação, certo? Então, você vai pegar lá todos os dados que você tem na tua avaliação e você consegue ter um panorama geral da criança sobre todas as áreas. Lembra que eu falei que nós precisamos avaliar todas as áreas? Sim. E para intervir, nós vamos intervir em todas as áreas também. Ah, Isa, mas ele já tem um bom domínio sobre uma determinada área. Eu preciso intervir do mesmo jeito? Você vai, mas você não vai dar tanto foco nisso como ele já tem domínio. Mas naquilo que está em maior defasagem, você vai dar o maior foco. Então, você vai definir, dentro do seu plano de intervenção, metas gerais, objetivos específicos e os recursos que você vai utilizar. Ah, Isa, eu não estou entendendo, me explica melhor, me dá exemplo, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá, vou explicar aqui para vocês. Primeiro, você vai utilizar as metas. Quais são as metas em relação a essa criança? Aqui eu coloquei de uma forma bem simplificada, mas você vai dividir ela por áreas, vai fazer ali em cada área detalhadamente para que você consiga ter um plano de intervenção, ok? Então, primeiro de tudo, você vai colocar tudo o que aquela criança precisa cumprir. Quais são todos os objetivos daquela criança, ok? Quais são as metas que aquela criança precisa ter, precisa alcançar, para no final você olhar e falar assim, ok, ela conquistou tudo, ela já alcançou todas as metas, ela está de alta. Então, não adianta nada você colocar informações incompletas. Você precisa colocar as informações certas, todas as informações, para que no final você possa olhar assim e dizer, ok, tá tudo certo, essa criança já conquistou tudo, eu posso reavaliar, que eu tenho certeza que ela vai conseguir dominar todas essas áreas, e aí ela pode seguir sozinha, sem o meu apoio, ela vai ter aí o domínio de todas essas habilidades, ok?
Então, você realmente precisa colocar todas as informações de tudo que você levantou na avaliação. Por isso que a avaliação ela é tão importante, né? Porque não adianta nada eu chegar e começar com a intervenção. Lembra do exemplo que eu coloquei na última aula, sobre o exemplo do médico? Se você chega lá com uma dor, a gente precisa investigar a dor primeiro para depois a gente poder tratar. É exatamente a mesma coisa quando se trata da, do nosso plano, do nosso trabalho. A gente chega primeiro, a gente avalia, descobre onde está a origem da dor e vamos depois intervir nesta dor, ok? Então, primeiro, você vai definir as metas. A meta é como se fosse algo muito mais global. Então, por exemplo, essa criança ela tem aí uma meta de rimas. Mas rimas é algo muito genérico, entende? Quando a gente vai falar de metas e objetivos específicos, a meta é algo genérico e o objetivo específico é algo muito específico que aquela criança precisa ter, precisa conquistar. Então, por exemplo, o global são rimas, mas o objetivo específico é a identificação de rimas simples em palavras de sílabas. Então, essa criança precisa primeiro descobrir palavras de sílabas. Utilizar, né, da rima, identificar sons iniciais, sons finais, mas no caso de rimas, principalmente sons finais, de palavras com duas sílabas só. Depois eu vou passar para a palavra trissílabas, polissílabas, sílabas complexas. Mas, primeiro, eu vou colocar o meu objetivo específico muito bem detalhado. Então, percebem que ele realmente é muito específico, justamente para você dizer, ok, por onde eu vou começar, tá? Ah, ela tem uma meta de consciência fonológica. Tá, em relação ao que essa consciência fonológica? Em relação à identificação dos fonemas do F e do V. Então, ela precisa ouvir os fonemas F e V e fazer a diferenciação. Claro que aqui você pode colocar muito mais. Então, por exemplo, você pode colocar identificação dos fonemas F, V, P e B, como no caso de uma criança com dislexia, por exemplo, que troca muito o som dessas letras. Você vai colocar esses objetivos específicos conforme aquilo que a sua criança apresentar na avaliação, ok? Aqui eu coloquei apenas para ilustrar. Claro que eu não vou colocar todas as informações, porque nós não temos tempo para isso, né? Essa aula ela tem um tempo determinado, então a gente precisa utilizar muito bem o nosso tempo. Então eu prefiro que vocês aprendam a fazer com qualidade do que a gente ficar, né, focando em cada um desses detalhes. Temos, né, numa a criança, a meta de leitura de dígrafos. Qual dígrafo ela precisa ler corretamente? Ah, o dígrafo do RR. Ela precisa diferenciar o som do R simples e do dígrafo do RR. Ah, então beleza. Eu tenho todas as minhas metas e eu tenho os meus objetivos. Quais os recursos que eu vou utilizar para poder conquistar aí esses objetivos, para poder alcançar esses objetivos? Ah, eu vou utilizar para a parte de rimas, eu vou utilizar um jogo da memória de sílabas, eu vou utilizar um dominó de rimas. Para a parte de consciência fonológica, eu vou utilizar a carta das boquinhas. Ah, lá na escrita de fonemas, né? Então, ela precisa escrever corretamente o fonema G e J. Ela tem trocas na escrita em relação ao fonema do G e do J. Eu preciso trabalhar isso para que ela primeiro reconheça o som, para depois que ela faça a leitura correta e passe para a escrita correta. Para isso, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar um material chamado INELI. É um programa neuropsicológico da escrita e leitura, né? Então, eu posso utilizar materiais estruturados, eu posso utilizar jogos, eu posso utilizar recursos digitais. Dentro da parte de recursos, você é o maior recurso. Por quê? Porque tanto jogos que você já tem com algumas regras, você pode adaptar.
Ah, Isa, eu não tenho letra móvel, né? Eu não tenho um jogo, por exemplo, vira letras. Mas eu posso adaptar com alfabeto móvel. Eu posso imprimir um alfabeto e fazer ali algum jogo, utilizar de alguma coisa. Gente, eu adapto muito as minhas atividades para os meus pacientes. Porque cada um deles tem um objetivo específico. E além disso, além desses objetivos específicos, são crianças diferentes que têm demandas e necessidades diferentes. Então, lembra que eu falei muito na última aula sobre a gente avaliar as potencialidades? Este é o momento, no momento da intervenção, que você vai utilizar dessas potencialidades. Então, por exemplo, né, eu tenho o caso de um paciente que ele adora anime, só que eu sou zero anime, eu não conheço absolutamente nada. Ah, então beleza, então ele gosta de anime e eu não vou usar essa informação? Não, eu utilizei essa informação de que ele gosta de anime e fiz um jogo super legal para a gente identificar sons a partir do nome dos personagens do anime que ele gosta. Então, olha só, eu utilizei algo que é do interesse dele para trabalhar um objetivo que eu preciso trabalhar com ele. Então, a gente não precisa ficar imprimindo atividadezinhas lá do Pinterest, do Google, a gente não precisa pegar essas atividadezinhas prontas se a gente é o nosso melhor recurso. Se a gente olha aquela criança além da dificuldade. Isso é o que eu gosto e quero trazer muito em relação ao paciente, ao domínio específico daquele paciente. Porque muitas vezes vocês pensam o seguinte: vocês pensam que, ah, então tá bom, aquela criança tem ali uma dificuldade, eu posso usar o mesmo jogo para todos que tiverem a mesma dificuldade? Você até pode, mas percebe que quando a gente traz um atendimento personalizado, o nosso valor sobe muito. E aquela criança tem a tendência de interagir, de engajar, de construir o vínculo com a gente muito mais fácil. É nesse momento em que você precisa entender que o seu paciente ele é um. A gente falou muito isso na última aula. O seu paciente não é o transtorno, né? Ele não é o paciente TDAH. Ele é o João. Ele é o Caio. Ele é o Miguel. Ela é a Laura. São pessoas individuais com necessidades individuais. É por isso que o plano de intervenção, ele é tão necessário, justamente para você poder ter o subsídio, ter a rota, o caminho para que você consiga dar o suporte para essa criança, para que ela consiga conquistar esse objetivo, ok? Coloquei lá mais uma meta em relação agora a parte de aritmética. Então, essa criança ela tem uma meta de valor posicional. O que que é o valor posicional? Lembra lá quando a gente faz o nosso. Quando a gente aprende a fazer as contas e a gente utiliza a unidade, a dezena, a centena, a gente separa os números. Isso é valor posicional. E aí, qual é o objetivo específico dentro desse valor posicional? É a conta de subtração com transporte e empréstimo. É o que a criança tem dificuldade. Então, a criança tem dificuldade nessas contas de subtração com transporte e empréstimo. É essa que você vai trabalhar. Tá, e como que você vai trabalhar? Você vai trabalhar utilizando o ábaco, utilizando o material dourado, utilizando algumas estratégias, recursos, contas, pedrinhas, enfim, dinheiro, né? Compra aqueles dinheirinhos em R$ 1,99, tá bom? Então, você consegue dar esse suporte muito melhor quando você visualiza o que você precisa fazer. Beleza, Isa, aprendi o que eu preciso fazer, como que eu vou fazer. Agora, como que eu vou colocar isso em prática? Eu preciso trabalhar tudo isso ao mesmo tempo? Você não precisa
usar todos os objetivos ao mesmo tempo, tá bom? Até porque, quando você vai dividir em áreas, o que que você precisa fazer? Você precisa dividir primeiro, lá na área de consciência fonológica, processamento auditivo, tudo em relação ao processamento auditivo, som inicial, som final, diferenciação de sílabas, tudo que compreende ao processamento auditivo. Você vai colocar lá a área do processamento auditivo, metas gerais, objetivos específicos e recursos. Beleza. Próxima área, a área da leitura. Então, metas gerais, objetivos específicos, recursos. Então, o que a criança precisa ler? São palavras isoladas? São pseudopalavras? São sons X? São sílabas Z, né? Você vai colocar lá de acordo com o que aquela criança precisa, ok? Então, para cada uma dessas áreas, você precisa definir todos os objetivos específicos a serem alcançados. E aí, no momento, né, ali da devolutiva, por exemplo, você pode mostrar para a família este plano de intervenção completo como uma forma da própria família se envolver nesse processo de ensino, nesse processo de intervenção. Por quê? Porque a família acha que o nosso trabalho ele é muito simples. Ou que, por exemplo, ele não lê bem. Tá, mas qual é exatamente o ponto de leitura que ele precisa de ajuda, de auxílio? É leitura de palavras, é leitura de frases, é compreensão. Percebe? A gente, como psicopedagoga, que vai mostrar para a família exatamente isso. Então, o que eu geralmente faço? No final, quando eu faço lá o meu relatório, faço o meu plano faço a minha devolutiva, eu já mostro o plano de intervenção para a família. Eu falo, ó, isso aqui é tudo o que ele precisa conquistar para poder ter alta. Eu não posso colocar um tempo, porque cada criança vai apresentar um tempo de resposta diferente. Eu tenho pacientes em que eu coloco alguns objetivos e com 1, 2 meses eles já conquistaram, eu posso passar para o próximo. Agora, eu tenho outros pacientes que demoram mais para assimilar, né? Então, é, você pode passar isso para a família até como uma forma da família se acalmar em relação à intervenção. Porque muitos deles chegam achando que o resultado vai ser rápido. Ah, tá bom, fez avaliação, intervenção, em 3 meses ele já vai ter alta. Não é assim. É um processo. Então, isso você vai passar para a família. Lembra que eu falei lá no começo? Clareza e comunicação. A comunicação, ela permanece. Ela continua. Então, você vai fazer no momento da devolutiva, vai comunicar quais as dificuldades que aquela criança apresentou no momento da avaliação e quais os próximos passos, o que ela tem de plano de intervenção com você, o que ela precisa desenvolver para conseguir um bom resultado. Então, tudo isso você vai fazer com a família no momento ali do atendimento, da devolutiva, como forma de deixar eles mais calmos em relação a esse processo, nesse processo de intervenção, ok? E aí, ok, como que você vai fazer? Você vai utilizar um plano trimestral. Eu sempre ensino para as minhas alunas um plano trimestral. Nesses 3 primeiros meses, quais objetivos específicos você vai desenvolver com aquela criança? Então, você vai selecionar pelo menos um objetivo específico de cada área. Ali, como eu coloquei no outro slide. Um objetivo específico de cada área. Ah, eu preciso selecionar de todas. Você pode começar pelo que está com maior defasagem, claro, mas o ideal é que você tenha um objetivo específico de todas as áreas. E aí, você vai colocar esses objetivos, vai colocar os recursos que você vai utilizar e você vai dividir eles nas sessões. Então, vamos lá, como que eu faria, por exemplo, voltando lá para o nosso plano, né? Então, eu pegaria esses objetivos específicos, então nós temos aqui 5 objetivos, para alcançar em 3 meses. São mais ou menos 12 sessões, ok? Então, vou colocar lá, identificação de rima simples em palavras de sílabas. Então, eu vou utilizar o jogo da memória de sílabas. Quer dizer que em todas as sessões eu vou utilizar o jogo da memória de sílabas? Não. Numa outra sessão, eu posso dar
um jogo de rimas, onde eu falo palavras e ele tem que rimar, e ele tem que identificar qual é a rima, né? Eu posso montar palavras e ele vai montando palavras com as rimas, mas os recursos você vai mudando a cada sessão, mas o objetivo é sempre o mesmo, ok? Então você vai selecionar lá o objetivo e em todas as sessões você vai trabalhar a mesma coisa até ele ter total conhecimento deste objetivo. Até ele dar o check lá que ele conseguiu, ok? Assim como todas as outras áreas. E aí, qual é a grande questão? Você precisa seguir uma ordem de hierarquia. E quando eu digo ordem de hierarquia, o que eu quero dizer? Vamos supor que aquela criança, ela apresentou logo no início da avaliação uma dificuldade de leitura e compreensão de textos. Beleza. Quando você vai avaliar um pouquinho mais, você percebe que ele tem dificuldade em leitura e compreensão de frases. Então, adianta eu começar a intervenção pela leitura e compreensão de texto, sendo que ele não tem uma compreensão de frases? Não. Você vai seguir esta ordem de hierarquia. Então, ele consegue compreender palavras, comandos simples, frases simples? Sim, ok. Então, você vai começar por frases complexas. Uma frase, aí conseguiu completar este objetivo, vai para duas frases. Uma frase com conexão com a primeira, segunda frase em conexão com a primeira, em conexões, em sequências. Então, dentro do seu plano de intervenção, você precisa seguir esta hierarquia. Não adianta nada eu querer que o paciente escreva corretamente se ele não consegue compreender a diferenciação dos sons. Então, ele primeiro precisa diferenciar o som para depois ele aplicar na escrita. É uma consequência. A aplicação da escrita, a aplicação da leitura, ela vem de uma boa compreensão auditiva, de uma boa diferenciação auditiva, ok? Então, quando você for colocar isso no seu plano trimestral, você deve levar isso em consideração. Você precisa seguir esta ordem de hierarquia, sempre do mais simples para o mais complexo. Você fez ali o seu plano de intervenção os primeiros 3 meses. Quer dizer, então, que você vai seguir exatamente aquilo pelos 3 meses? Não, foi o que eu falei. Se você ver que o seu paciente já dominou um objetivo antes dos 3 meses, você pode acrescentar um novo. Você pode mudar, você pode trocar. Por quê? Porque aí você vai adiantando esse trabalho, você não precisa ficar perdurando, seguindo por todo esse tempo, ok? Então, quando você percebe, tudo isso vai depender, né, da resposta do seu paciente, e é exatamente isso que eu passo para a família também. Tudo vai depender da resposta dele. Então, se você colocou os objetivos específicos pelos primeiros 3 meses e você percebeu que ele ainda não conseguiu completar um ou outro objetivo, nesses 3 meses, eles vão permanecer pelos próximos 3, ok? Você vai sempre substituindo, mas o seu plano tem que ser assim, sempre neste ponto de conseguir observar a criança como um todo. E aí, eu falei para vocês que a gente tinha ali algumas perguntas, né, que vocês foram deixando nos comentários, no Instagram, às vezes no direct comigo. E eu queria trazer aqui essas respostas a essas perguntas, porque eu percebo que vocês têm muita insegurança para começar. E, claro, é normal essa insegurança, é normal você sentir esse medo, né? Não é, eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter medo. Não, é impossível você não ter medo. Por quê? Porque você aprendeu a viver sempre de uma forma, você tem ali um processo em que você já vive, que você já tem o domínio. Então, se eu falar para você que é fácil você perder o medo, é só você fazer isso que eu estou te ensinando, é, é muito simples, é muito vago. Mas sabe o que que você não pode deixar acontecer? O medo de paralisar. Eu tô com medo, eu não vou seguir, eu vou desistir. Foi exatamente isso que uma mentorada falou comigo no começo, quando ela veio me procurar.
Ela falou assim, Isa, eu quero desistir. Eu não quero seguir nessa área. E eu perguntei para ela por quê. Ela falou assim, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Eu falei, tá, então ao invés de você buscar essa ajuda, ao invés de você investir o teu tempo entendendo e compreendendo como você vai ajudar, como você vai ter esta prática, desistir é mais fácil? Claro que desistir é mais fácil, mas você vai se sentir bem com essa decisão? Então, hoje, trazendo aqui para você, trazendo a atual é, posição que você se encontra hoje, desistir é a melhor opção? É o que você pode olhar e dizer assim: olha, eu vou desistir porque é o que eu realmente quero fazer. Eu vi as suas aulas, né? Foi a minha última chance, eu dei uma olhada, eu vi o trabalho que eu vou ter e eu não tô afim. Então tá bom, né? Mas se você olha e fala assim, eu mesmo assim eu não vou desistir, eu quero fazer dar certo, eu vou fazer dar certo, porque é o meu sonho. Então, amada, não deixe esse medo te paralisar. Não deixa. Esse medo tem que ser o quê? Ele tem que ser combustível. Você tem que olhar para esse medo e fazer o quê? Fala assim: ah, tá bom, tô com medo, o que que eu vou fazer para resolver esse medo? Sabe lá as metas, os objetivos específicos que a gente usa em relação aos nossos pacientes? Você tem que usar em relação a você. Não adianta nada você falar assim: ah, eu tenho medo de começar. Qual é o seu medo? Você tem medo do quê? Você tem medo de não ter paciente? Te ensinei a captação de pacientes. Você tem medo de não conseguir pagar as suas contas? Então vamos se organizar financeiramente. Por onde você começa? Você começa guardando dinheiro? Você começa investindo em algum ponto? Onde você começa? Eu te dei uma dica valiosíssima lá na primeira aula de fazer o seu atendimento se pagar. A família pagou para você, você já tem o dinheiro para investir no teu recurso. Isso é no começo. Depois você vai conquistando essa liberdade financeira. É investindo ali na tua prática, investindo no teu marketing, investindo em diversas áreas, em parcerias, workshops, etc. Ok? Qual é o seu medo? Seu medo é não saber avaliar? Te ensinei na última aula como que você vai avaliar, quais as áreas você vai utilizar, como que você vai usar o olhar qualitativo com quantitativo. Você precisa olhar esse medo além da palavra medo. Você precisa olhar esse medo e falar assim, beleza, eu tenho medo de não saber avaliar. Quando eu comecei era exatamente esse meu medo, eu não sabia avaliar. Eu vou avaliar o quê, como e aonde? Com o quê? Com que teste? Você acha que eu fiquei parada? Se eu tivesse ficado parada, eu não teria fechado minha agenda hoje, porque hoje minha agenda é fechada. Não entra mais paciente novo. Entra só quando eu dou alta para outro. Se eu tivesse ficado parada, lembra que eu falei do movimento? Se eu tivesse ficado parada, eu não estaria aqui hoje, dando essa aula para vocês, não estaria mostrando para vocês que é possível. Mas o que que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás. Eu tive que movimentar. Tá bom, beleza. Chegou um paciente, eu posso comprar o teste tal. Ai, eu não sei como aplicar o teste. Gente, olha lá, grifa, lê, estuda. Aplica com uma pessoa que não tem nada a ver com seu paciente, com sobrinho, com filho, com marido, com pai, com mãe, não tem problema. Só para você ter ali o domínio da aplicação daquele teste. Porque eu recebo muito isso. Ah, Isa, é que eu não sei aplicar tal teste, sabe? Tá, e você vai ficar sem saber até quando? Então, a gente tem que parar de achar que tudo cai do céu, porque não cai, gente. A gente tem que se movimentar para a gente poder dar um bom trabalho. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar, tudo vai se tornando mais fácil. Você tem essas informações que eu passei para você, de como você avalia, de como que você faz intervenção. Você tem essas informações, beleza? Certo?
Conseguiu se planejar? Então você vai colocar isso em prática, ao ponto de que você não vai mais precisar, né? Daqui, sei lá, 4, 5 atendimentos que você fizer, você não vai mais precisar vir me consultar. Ah, eu vou lá dar uma olhada na aula da Isa de novo para ver o que ela fala. Não precisa, isso vai se tornando prática. No começo, a gente tem dificuldade mesmo, é normal. Se eu falar que eu não tive dificuldade, eu tô mentindo. Eu tive muita. Tive dificuldade para tudo, para aplicar teste, para corrigir, para fazer relatório. Mas por quê? Porque eu não tinha essas informações. Tudo isso que eu tô passando para vocês, eu não tive. Eu fui aprendendo como? Eu fui aprendendo de experiência. Ah, quando eu tinha ali contato com algumas crianças que já tinham uma avaliação neuropsicológica, eu pegava. Como que eles estão fazendo? Como que fulano de tal faz a avaliação? Eu ia atrás. Eu conversava com outras psicopedagogas. Oi, tudo bem, tal, tô precisando de uma ajuda em tal coisa. Oferece mentoria, oferece supervisão. Como que eu faço isso? Que tipo de teste eu avalio se eu quero observar isso daqui? Então eu me movimentava, eu ia conversar com outras psicopedagogas. Então participava de um grupo de psicopedagogas iniciantes que todo mundo estava ali na mesma posição. Era sensacional. Aí uma conseguia um paciente. Aí ela compartilhava com os outros. Ai, gente, olha, eu apliquei tal teste, ele é assim, assim, assado. Beleza. Então é nesse momento que a gente precisa colocar o nosso corpinho para se movimentar. Em ação, vai atrás, pesquisa, pergunta. Ok? Então, é muito importante que a gente não deixe esse medo olhar para a gente e falar assim: então, você vai ficar aí. Porque foi o que eu falei. Se você deixar esse medo te deixar aí, eu tô muito insegura para começar, não sei o que fazer. Tá, e aí, o que que você vai fazer? Você vai continuar com insegurança? Então, você vai atrás. Você vai perguntar, vai pesquisar, vai encontrar em livros como que você faz a avaliação. Investe seu tempo nisso também. Ai, mas eu não tenho tempo. Tá bom. Vamos lá. Quanto tempo você passa no Instagram por dia? No TikTok? Ficar só rolando a tela. Só rolando a tela. Sabia que tem como a gente ver essa informação? Dentro do Instagram tem um modo lá de observação, de você ver quanto tempo você passa dentro do Instagram. E aí você vai ver que às vezes por dia você passa 5 horas, 4 horas dentro do Instagram. Você não tem tempo? A gente precisa parar de dar desculpa. Sabe por quê? Porque a desculpa não vai levar você a lugar algum. Não vai. Eu compartilhei esses dias no meu Instagram exatamente isso, que eu só dava desculpa do porquê que eu não estava indo para academia. Eu não tenho tempo, eu tive atendimento, minha filha ficou doente. Tá bom. Aí eu peguei, esses dias eu falei assim, tá, chega, eu sou adulta. Adultos fazem o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança. Quem faz só o que quer é criança. E nem criança a gente deixa fazer só o que quer. Sua mãe eu sei exatamente como quer. Não dá pra gente deixar fazer só o que eles querem. Mas, obviamente, eles vão querer só fazer o que eles querem, o que é mais prazeroso. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, o que que você precisa fazer para você conquistar o seu objetivo? O que que eu precisava fazer para conseguir ir para academia 4 vezes por semana, como eu havia me comprometido? Eu tive que colocar um despertador no celular. Quando dá 11 horas, meu despertador toca falando, vai para academia agora. Eu vou, coloco minha roupa e vou para academia agora. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa desligar o celular? Você precisa colocar ali no não perturbe? Precisa, sei lá, ouvir aula, estudar no transporte público, no caminho, vai ouvindo podcast. Gente, eu fazia muito isso, porque depois que eu casei, eu acabei tendo carro e eu ia trabalhar de carro. O que que eu fazia? Eu colocava aula lá no YouTube, eu colocava aula de curso que eu havia comprado, aula online, colocava e ia ouvindo no caminho. Quando eu chegava na escola onde eu trabalhava, 5 minutinhos eu pegava lá e começava a anotar tudo que eu tinha ouvido no caminho. Entende? Então, às vezes, a gente dá essas desculpas como uma forma de não querer movimentar.
Mas se você fica parado, você não vai para lugar nenhum, tá bom? Então, para de dar desculpa e faz o que precisa ser feito, ok? E aí vocês deixaram algumas perguntas aqui para mim, que eu vou dar aqui algum suporte para vocês, como vocês vão fazer. E uma das primeiras coisas que vocês sempre me perguntam, Isa, eu não tenho renda. Como que eu começo com os meus atendimentos? Você faz a psicopedagogia se pagar. Você tem o primeiro paciente, recebe dele primeiro, usa esse recurso para investir em outras coisas. Investir num jogo, investir numa sala de sublocação. Como que eu vou estruturar os meus atendimentos? Depende. É de avaliação? A gente aprendeu na última aula sobre avaliação. Aprendemos hoje sobre plano de intervenção. Como que você vai estruturar os seus atendimentos? É muito importante que todos os seus atendimentos você saiba exatamente o que fazer. Se você chegar lá e falar assim, eu vou só improvisar hoje, isso não é um serviço de qualidade. Você precisa saber, naquela sessão, o que que você vai avaliar, quais os testes você vai utilizar, quais os jogos você vai utilizar, nos atendimentos de intervenção, o que que você vai usar de recurso hoje? Ah, você vai usar isso, isso e isso. Claro que você pode sempre deixar uns 10 minutos, uns 5 minutos, para o paciente poder também escolher algumas coisas, para você ter essa troca com ele, para você construir este vínculo com ele, tá bom? Então você pode estruturar os seus atendimentos desta forma, sempre se planejando. Não adianta chegar lá e falar assim, depois eu vejo o que eu faço. Não tem como, tá bom? Como que eu me preparo? Como que eu me planejo financeiramente? Tá bom, vamos lá. No mapa eu tenho uma aula só para falar sobre isso. Quando eu trabalhava, eu já tinha o foco, né, de sair ali no final do ano. Então eu decidi quando seria o meu último ano dentro da escola. Então eu falei, 2021 vai ser o meu último ano trabalhando na escola. Eu trabalhava período integral, pedi demissão meio período. E já comecei a atender no outro meio período. Então, meio período, eu trabalhava e no outro meio período eu atendia. O que que eu fui fazendo? Os meus primeiros atendimentos, como psicopedagoga, eles eram 100% investimento. Eu não utilizava nada para mim. Então, eu utilizava para comprar os meus recursos, para pagar onde eu ficava, que era sublocação. Hoje esse espaço é meu, eu pago meu aluguel. Mas na época era sublocação. Como que eu me preparava financeiramente? Eu juntava um dinheiro, então todo mês do meu salário eu tirava ali 200, 300 reais para deixar na minha poupança, para deixar guardado para emergência. Então eu tinha esse plano, como eu já trabalhava, eu tinha esse plano e não dava, eu deixava ali guardado, por exemplo, no Nubank, que a gente tem as caixinhas, deixava ali guardado, você nem vê que tem o dinheiro ali, ele só fica ali. É excelente. Então, você pode tanto se preparar financeiramente com o salário que você já recebe, quanto utilizar os seus atendimentos 100% para investimento. E aí, a partir do momento que você já tem um recurso legal, você pode começar a utilizar aqueles atendimentos como renda também, tá bom? Eu preciso ter um CNPJ para atender? Não necessariamente, né? Inicialmente, você pode atender com seu CPF, mas algo que você precisa levar em consideração é em relação aos recibos, tá bom? Então, por exemplo, muitas famílias pedem recibo para gente de atendimento, né? A gente vai lá e faz com o nosso CPF. Quando chega a época de imposto de renda, a gente precisa declarar esses recibos que a gente forneceu. E aí a gente precisa pagar o imposto em cima desses recibos, tá bom? Com o CNPJ, a gente emite nota fiscal. A nota fiscal, ela tem um valor menor, mais baixo, em relação ao IR, por exemplo, né? Ao imposto que você paga lá no IR. Então, eu diria que no começo não é obrigatório você abrir, mas é algo que é bom você ter, assim, a longo prazo, tá bom? Muitas de vocês também me perguntam, Isa, eu preciso montar o meu consultório antes de eu começar?
E, gente, eu não indico você fazer isso. Por quê? Porque você vai levar tempo montando. Você vai investir muito dinheiro montando. E, às vezes, o retorno, inicialmente, por conta dos pacientes, ele demora a acontecer. Então, o que que eu indico você fazer? Eu indico você procurar uma sala para sublocar, onde você vai fazer ali o pagamento, o atendimento, né, de 1 hora, e você vai pagar somente referente a 1 hora. Então, se você usa, você paga, se você não usa, você não paga. Geralmente, essas salas, elas já são equipadas, né, com cadeira, com mesa, enfim. E aí você só precisaria levar os seus recursos, os seus jogos, os seus materiais, enfim. Então, eu não indico você começar montando o seu espaço, justamente porque é um investimento inicial muito grande e pode demorar para você conseguir todos os pacientes ao ponto que esse espaço vai se mantendo, entendeu? Eu gosto de utilizar o caminho inverso. Como eu fiz, foi assim. Então, eu comecei num lugar de sublocação. A partir do momento em que eu estava com vários pacientes, em que eu percebi que o valor que eu pagava de sublocação era o valor de um aluguel, aí eu fui para o meu próprio espaço. Então, eu acabei pagando até menos, porque eu abri o espaço com outras pessoas e a gente divide o aluguel. Então, hoje, financeiramente, para mim, compensa muito mais eu dividir este aluguel do que fazer ali o atendimento de sublocação. Mas eu precisei, no começo, né, quando eu vi ali que eu estava com uma quantidade legal de pacientes, aí que eu fui para o meu próprio espaço. Então, por isso eu não indico você montar o seu espaço antes de você começar a atender. Não não é necessário, não é prioridade. A prioridade é iniciar os atendimentos, tá bom? Quais testes que eu compro primeiro? Essa dúvida chega muito para mim. E eu digo, nenhum. Não compra nenhum, pelo amor de Deus. Gente, não cai nesse erro, tá bom? Então, por favor, o melhor que você pode fazer é você investir primeiro em captação, em como que você vai fazer aí os seus atendimentos. Depois disso, quando chegar o seu primeiro paciente, aí você vai ver qual o teste você compra que vai ajudar ele, que vai ser ali o necessário para ele, tá bom? Como eu não erro no diagnóstico? Usando DSM-5. Mas algo muito importante aqui que eu quero deixar sempre claro para vocês, e é importante que vocês passem isso para a família também, é que vocês não dão diagnóstico. A gente, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, a gente não dá o diagnóstico. A gente levanta uma hipótese diagnóstica. A gente levanta quais os principais sinais daquela hipótese, tá bom? Então, você precisa sempre sustentar ali a tua hipótese. Você precisa ter provas suficientes que sustentem a tua hipótese, ok? E você vai usar essas provas com base no DSM-5, com avaliação qualitativa e quantitativa. Aí você vai levantar a hipótese. Mas no final você vai falar para a família. Na verdade, você vai dizer para a família já no começo que você não dá o diagnóstico. Mas no final, quando você fizer a sua devolutiva, você vai falar, ó, a hipótese diagnóstica sugere-se que ele tenha tal coisa, que faz parte do transtorno X. Para essa confirmação do diagnóstico, encaminhamento ao neuropediatra novamente, tá bom? Então, você vai fazer exatamente isso. Você vai levantar a hipótese e encaminhar para o neuropediatra que vai atestar. Quando ele atesta, ele consegue dar todo dar este laudo, né? E aí, através desse laudo, que a criança tem todos os benefícios, os direitos dela dentro da escola, de atividades adaptadas, etc. Mas primeiro precisa do relatório do neuro, tá bom? Você vai levantar o seu relatório primeiro e vai encaminhar ele ao neuro depois. Você não vai dar o diagnóstico. E aí, bora falar sobre o MAP? Porque o que acontece? Tudo isso que eu passo para vocês é limitado, né? Era uma aula gratuita, eu consigo passar muitas informações para vocês, mas onde eu realmente consigo pegar na sua mão e falar, vem, vamos junto comigo, você vai aprender muito agora, e agora sim você vai sair uma psicopedagoga, ó, ótima, excelente, pronta para começar os seus atendimentos, é com o MAP. Então vamos falar sobre o MAP? O
que que é o MAP, né? De onde ele surgiu? Muitas pessoas me perguntam, né? Por que que você faz um curso online? E eu digo exatamente isso, para eu não ter que viver de mentoria. E para eu não, para as minhas alunas também não terem que viver pagando mentoria. Sabe por quê? Quando eu comecei a fazer mentoria, eu usei um dinheiro que eu não tinha. Então, eu parcelava no cartão, eu pedia emprestado, era um negócio assim absurdo. E aí, na época, eu pagava de mentoria por mês R$ 600. Era R$ 150 cada sessão. Isso eu estou falando há 4 anos atrás, tá bom? Hoje eu nem sei como que tá o valor dessa mentora. Provavelmente está um pouquinho mais alto. E aí eu tinha sessões semanais de 1 hora, então eu tinha 4 horas por mês de mentoria para aprender ali a prática psicopedagógica. O MAP, ele é um curso com 11 módulos, onde você vai aprender ali muito, 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 muito em como você vai ser uma boa psicopedagoga. Então, o primeiro módulo, a gente vai falar só sobre tipos de atendimento. Quais são esses tipos de atendimento? Atendimento no seu próprio consultório, atendimento de sublocação, orientação parental, essa parte de você fazer workshops, palestras, grupos de pais, como que você vai colocar isso em prática, como que você vai diversificar esses atendimentos. Por que que eu indico você a diversificar esses atendimentos? Para você não colocar todos os seus ovos numa cesta só, para você não colocar todas as suas fichas em um lugar só. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão, né? Não precisa postar todas as suas fichas no mesmo lugar. Então, quando você diversifica os seus atendimentos, quando você oferece mais do que um tipo de atendimento, a sua renda é maior, o seu retorno é mais rápido, porque você não trabalha especificamente só com uma coisa. Então, eu sempre indico para vocês que vocês tenham essa diversidade, né? Para que vocês não fiquem presas somente ao atendimento clínico. É importante a gente ter outros tipos de atendimento para a gente poder também se identificar com o que mais gosta. No começo, eu trabalhava com várias coisas. Eu trabalhava muito com orientação parental no começo. Mas eu percebi que o que eu realmente gostava era do atendimento. Era de dar mentorias, por exemplo, né? Fazia muito... eu fazia muito grupo de estudos. Gostava muito de grupo de estudo. Então, assim, era algo que eu fazia até me identificar e falar, não, agora eu quero trabalhar só com isso, porque isso daqui é o que eu gosto mais de fazer, tá? Então não tem problema nenhum no começo você oferecer vários tipos de atendimento para entender, compreender o que que você realmente gosta de fazer, tá? E dentro do MAP desse primeiro módulo eu te ensino como que você vai fazer esses serviços, como que você vai oferecer, ok? No segundo módulo, você vai aprender a fazer parcerias. Então, parcerias com escolas, parcerias com outros profissionais da infância, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo não, neuropediatra, fisioterapeuta, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional. Como que você vai fazer esses tipos de parcerias? E você vai aprendendo ali, né, como você oferece essa parceria, como que você fecha. Por quê? Porque essas parcerias, elas são importantes para você poder ser conhecida por outros profissionais e, consequentemente, ter pacientes indicados por eles, tá bom? Então, é algo interessante, algo importante você aprender, e no segundo módulo eu ensino tudo isso para você. No terceiro módulo, que é psicopedagoga não pessoa jurídica, a gente fala sobre toda a parte de financeira, né? Então, eu te ensino como fazer a gestão do seu dinheiro, como fazer a gestão do seu negócio, como se tratar como empresa. Você não é mais uma pessoa física, você não é mais CLT que recebe, né, o seu salário. Sim, eu ensino que você é uma empresa que tem um salário dentro de uma empresa, sim, mas você não vai mais se tratar como pessoa física, como CLT. Então, tudo que você recebe não é para você. Olha só que coisa. Então, dentro deste módulo, você vai aprender como que você se organiza financeiramente, como que você faz, né, a organização das suas contas, a sua organização financeira,
tudo isso você vai aprender para quê? Para que você consiga viver de psicopedagogia de fato, sem o medo de ter, de não conseguir pagar as contas. Como que eu vou conseguir pagar minhas contas? O que eu vou fazer? Então, dentro deste módulo, eu ensino como você ter algo muito mais estável, porque a gente sabe que no começo tudo é muito instável, mas existe um certo ponto que a gente aprende como a gente vai deixar esses atendimentos estáveis ao ponto de você ter ali um salário fixo, ok? No módulo 4, o módulo de contabilidade para psicopedagogas, é um módulo que vai te falar sobre toda a parte burocrática que você tem como empresa. Por quê? Porque a partir do momento em que você é uma psicopedagoga, você é uma empresa, você tem obrigações como empresa. Então, dentro dessas obrigações como empresa, a gente tem INSS, a gente tem nota fiscal. Ah, Isa, eu engravidei, o que que eu faço? Vou parar de atender, não vou receber? Não, gente, tem como você ter ali a contribuição no INSS, né? Tudo isso, essas aulas, elas são dadas por um contador, elas não são dadas por mim, elas são dadas por um contador que tem expertise no negócio, que sabe que vai poder indicar para vocês qual o melhor caminho, como fazer, como que você vai emitir nota. Então, tudo isso está lá dentro do módulo de contabilidade para psicopedagoga. E mais ainda, né? Falei na última aula, vou falar hoje de novo, que neste módulo de contabilidade para psicopedagogas, o meu curso, o MAP, é o único que tem este módulo. Nenhum outro curso de outras pessoas vocês vão encontrar este módulo. Então, ele é essencial. Mas por que que vocês não encontram isso em outros cursos? Porque as outras pessoas, elas estão preocupadas em te ensinar somente avaliação e intervenção. E esquece de te dizer que você é uma pessoa jurídica. Esquece de dizer que você é uma pessoa, que você é uma empresa. E aí, o que acontece? Na hora que começa a chegar multa para você, você fala: Meu Deus, eu não sabia. Exatamente, por isso que eu estou te contando. Por isso que eu estou te dizendo que você é uma empresa. A partir do momento que você começa os seus atendimentos, você não é mais uma psicopedagoga pessoa física. Você não atende mais por CPF. Agora você atende por CNPJ. Ok? O módulo 5, ele é o módulo de marketing digital, onde você vai aprender a se posicionar dentro das redes sociais. Então, como que você vai construir um Instagram que é atrativo? Como que você vai fazer um site? Como você vai colocar o seu nome ali dentro do Google Meu Negócio? Como você vai alavancar os seus atendimentos, o seu modo de captação de pacientes? Como que você vai fazer o seu portfólio? Porque é necessário que você tenha um portfólio para ser atraída, para ser atraente, né? No caso, para atrair os pacientes certos. Tudo isso te traz visibilidade. O marketing digital hoje ele é necessário. Ah, Isa, então quer dizer que além de eu ter que aprender tudo de avaliação, intervenção com meus pacientes, meus atendimentos, eu tenho que fazer marketing? Tem. Claro que você tem. Por quê? Porque um bom marketing, quando aliado ao um bom trabalho, te traz ótimos resultados, te traz frutos. Então, gente, lembra que eu até falei para vocês que eu acabei de falar para vocês que minha agenda é fechada, não entra paciente novo? É assim. Em 2 anos que eu comecei a atender, eu fechei a minha agenda. Entendeu? Em 1 ano eu já estava ali com a quantidade de pacientes certos para eu poder sair do meu consultório, do consultório de sublocação e poder ter o meu. Por quê? Porque eu investia bastante em marketing também. Então, você tem aulas com muito conteúdo importante de como você vai fazer todo o teu marketing digital, ok? Para que você consiga ter ali também os pacientes certos, atrair as pessoas certas, ok? Depois você tem o módulo 6, que é o módulo de primeiros atendimentos. Ah, tá bom. Então, quer dizer que é o módulo de primeiro atendimento só para quem está começando? Eu já atuo. E aí? Não. São os primeiros atendimentos ao seu paciente. Então, você vai aprender a fazer anamnese, você vai aprender a fazer toda a parte de entrevista inicial, como que você vai construir a sua anamnese, com base no quê,
modelo de anamnese, como você vai fazer a entrevista escolar, como que você vai fazer a primeira sessão com o paciente, como que você vai fazer, se você vai aplicar prova projetiva, se não vai, ok? Então, tudo isso eu coloco dentro deste primeiros atendimentos, deste módulo 6 de primeiros atendimentos. Depois a gente entra no módulo de avaliação. Então, a gente tem a avaliação da linguagem, a avaliação aritmética, a avaliação de funções executivas. Na parte de avaliação de linguagem, você vai aprender sobre avaliar a escrita, a leitura, a consciência fonológica, a linguagem oral, tudo em dados qualitativos, para que você não dependa somente do teste, mas que você vá adquirindo o teu olhar clínico a ponto de dizer assim, eu consigo avaliar também além do teste, para deixar a tua avaliação o quê? Muito mais completa. Porque você não vai depender só do teste, você tem também como utilizar do teste, eu ensino você a utilizar do teste, mas você tem avaliação qualitativa que você consegue ter um olhar muito voltado para a aprendizagem, de uma forma bem geral. Na parte de aritmética, você vai aprender também todo o olhar sobre as competências aritméticas, como que acontece no cérebro, como que você avalia, como que você chega nesses resultados, o que que esses resultados querem dizer, ok? O módulo 9 a gente fala somente de funções executivas. Então, atenção, a memória, a flexibilidade cognitiva, o planejamento, o controle inibitório, por que que eles são importantes, como eles são utilizados, como que a gente avalia. Depois, no módulo 10, a gente vai falar só de devolutiva. Né? Então, a devolutiva, ela é importante. Como que você vai construir este relatório? Quais os dados você vai colocar? Tem um modelo de relatório já pronto para você utilizar dentro lá da aula de devolutiva. Como que você vai colocar as informações, os dados, etc. Como você vai fazer essa devolutiva com a família? Como que você vai passar essas informações para a família? Como você vai construir um relatório que seja lido por familiares, por outros neuropsicólogos, neuropediatras, outros profissionais da infância. Tudo isso você vai aprender neste módulo 10. E no módulo 11, você vai aprender a fazer a intervenção. Então, um pouquinho mais do que a gente viu na aula de hoje, a gente vai ver neste módulo como você constrói o plano de intervenção, como você utiliza alguns recursos para a sua prática, como você vai fazer ali alguns tipos de atendimentos de intervenção. Tudo isso é importantíssimo para o seu trabalho, para dar um bom trabalho e dar um bom resultado aos seus pacientes, ok? Tudo isso você aprende lá no módulo de intervenção. Ah, Isa, só o curso que eu tenho? Não. Além do curso, você tem 5 bônus. Quais são esses 5 bônus? Você tem acesso ao mini curso, escrita de relatório. Então, não é só o relatório de devolutiva que é importante, você tem outros tipos de relatórios também. Você tem é, relatório de acompanhamento, você tem relatório de evolução, você tem relatório para outros profissionais da infância com algumas informações, você tem relatório escolar. Então, neste mini curso, você aprende essas escritas de relatório. Aí, você tem acesso também ao mini curso que é aplicação, correção e interpretação do TDE. Então, como que você aplica, como você corrige, quais são os testes que você aplica com as crianças, adolescentes, como que você observa os dados qualitativos, quantitativos, ok? Depois a gente tem uma masterclass para aprender sobre o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Lá você vai aprender tudo sobre adaptação curricular, como que você vai separar. É muito parecido com o plano de intervenção, você vai perceber depois. Só que você vai adaptar o currículo para a criança, né? Você tem acesso também a uma masterclass de adaptação de jogos. Como você vai pegar esses jogos e vai adaptar ao seu paciente? Dei até um exemplo, né? Aqui na aula de hoje, do meu paciente que gostava de anime,
do que eu fiz com ele, qual objetivo específico eu usei. A gente vai aprender isso também dentro dessa masterclass. E a gente tem também um pack de documentos. Esse pack de documentos, ele tem documento de tudo, em documento de encaminhamento, ficha de entrevista escolar, de relatórios, relatórios de investigação para autismo, relatório de investigação para DI, relatório de investigação para dislexia, etc. É muita coisa mesmo, né? Ah, a mãe precisa de uma declaração de comparecimento. Ela faltou ao trabalho, ela precisa de uma declaração. Tem modelo nesse pack de documento. Então, você não precisa providenciar isso. Eu já estou dando aí de graça para você. Além de tudo isso, nós temos aulas tira dúvidas. Então, a gente tem aulas quinzenais, ok? De tira dúvidas sobre o curso. E a gente tem aulas de caso clínico, onde eu trago um caso para gente, para vocês, e a gente estuda em cima daquele caso. Então, você consegue ter ali um pouquinho da vivência da prática, de como é a prática com o paciente. Vamos supor que você está começando, você está comprando o curso, e você não se formou ainda, não está atendendo. Você tendo direito, você assistindo essas aulas de mentoria em grupo, de caso clínico, você tem a oportunidade de aprender na prática sem ter o paciente, de ver como que eu utilizo ali as abordagens, as estratégias. Olha só, muito interessante, né? Então, tudo isso também, você tem uma comunidade no Facebook, onde você tem outras alunas, é uma comunidade exclusiva de alunas no Facebook, você consegue trocar informações, você consegue conversar com outras alunas, você consegue ter trocas, todas vocês estão basicamente no mesmo ponto de início, então vocês conseguem ter esta troca, esta interação. É muito legal mesmo, né? Vocês conseguem seguir umas às outras, fazerem lives, fazerem collabs. Enfim, eu incentivo muito que as minhas alunas estejam ali e conversem, estejam em contato umas com as outras para conseguirem ter estas trocas mesmo, né? E conseguirem juntas conquistarem muitos objetivos muito maiores. Além de tudo isso, ele é um curso que ele está sempre sendo atualizado. Falei para vocês que ele era um curso que chamava do Zero ao Consultório Ideal, que é o nome de hoje da nossa maratona, onde ele tinha só 4 módulos, né? Aí ele passou por uma atualização, virou um MAP. Aí ele passou por uma nova atualização, ele não tem mais 4 módulos, agora ele tem 11 módulos, então ele é bem mais completo. E eu escuto muito vocês. Então, lá na nossa comunidade do Facebook, às vezes vocês me pedem, Isa, tem aula sobre tal coisa no MAP? A gente pode fazer? Eu falo, não tem, mas a gente pode providenciar. Né? Então, por exemplo, uma coisa que vocês me pediam muito, que é a aula de marketing digital, né, de tráfego, anúncios e tráfego pago, já marquei, nós teremos uma aula de anúncios e tráfego pago. Uma aula que vocês me pedem muito também, que é a aula de psicopedagoga institucional. Marquei a aula como psicopedagoga institucional, ela vai dar para vocês, ela vai dar essa aula ao vivo para vocês. Então, são coisas que a gente vai, né, acrescentando ao curso. O curso ele não está totalmente completo, vamos dizer assim. Eu vou sempre acrescentando novas aulas com base no que vocês também precisam, no que vocês também procuram. Eu busco muito isso, essa interação com as minhas alunas, essa interação para que você não se sinta sozinha, para que você não tenha que depender da mentoria. E aí, você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, olha esse tanto de coisa que a Isa oferece, que a Isa dá. Quanto será que custa tudo isso? Eu vou falar o preço que realmente custa, tá bom? Você já entendeu aí, só de bônus, olha o tanto de coisa que você tem, né? Então, o mini curso escrita de relatório, ele sai 497. O mini curso, aplicação, correção e interpretação dos testes, do TDE 2, sai 697. O Aprendendo Pay, 497. A Masterclass de adaptação de jogos, 297. Esse pack de documentos que eu falei, 397. E a mentoria em grupo, cada uma delas, 597. Então, só de bônus
esses bônus que vocês vão ter quando vocês entram no MAP, é de 2.979. Então, são 3.000 reais em bônus que vocês têm em relação ao curso. E aí, gente, se eu quisesse cobrar isso de vocês, eu cobraria. Já cobrei, muito. Então, já dei esse mini curso de escrita de relatório por esse valor. Já fiz mentoria em grupo, a época que eu fazia muita mentoria em grupo, eu fazia por esse valor. Hoje, vocês entrando no MAP, vocês têm tudo isso de bônus, vocês não pagam por isso. Então, vocês têm acesso ao curso, vocês têm acesso aos bônus. Por quanto? Só o MAP, ele custa 1.497. Só o MAP. Os bônus, 2.979. Então, de total, se eu quisesse cobrar de você, você pagaria no total 4.476. 4.476. Mas eu estou liberando hoje uma proposta muito mais atrativa para vocês, muito mais palpável para vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês estão no começo. Eu sei que vocês ainda não estão aí atendendo, muitas de vocês não estão atendendo, muitas de vocês estão investindo. Então, vocês têm acesso ao curso durante um ano, tá? O tempo de acesso de vocês é durante um ano. Se vocês quiserem depois renovar para ter acesso a novas aulas, novas interações, etc., vocês podem renovar com um valor muito abaixo. Mas durante esse um ano, o que vocês vão pagar é somente 12 de R$ 74,70. Só isso. Ou se você quiser o preço à vista, 747 à vista. Tá? 747 à vista. Olha só, gente. São mais de 3.000 reais em desconto para vocês. R$ 74,70 é menos do que um atendimento que você fará no mês. Então, vamos supor que você tenha o seu primeiro paciente. Se você fechar a sua sessão a R$ 80 reais, que é um valor extremamente social, eu estou falando de precificação aqui, hein? Se você fechar a sua sessão a R$ 80 reais, uma sessão do mês, você já pagou o seu curso naquele mês. E você ainda tem o valor das outras 3 sessões de lucro para você investir no teu consultório. Então, esse valor, gente, é uma condição muito exclusiva que eu não faço realmente, tá? Você já vai ter acesso a essas aulas gravadas, vai ter acesso a um ano do MAP, né? Um ano do MAP você tem acesso. Você tem acesso a uma comunidade do Facebook, acesso a aulas, tira dúvidas, acesso a mentorias em grupo. Tudo isso por somente 12 de R$ 74,70. Uma condição muito exclusiva mesmo, que eu faço para vocês, porque eu sei do que vocês realmente estão precisando neste primeiro momento. Do que vocês realmente estão precisando agora. Ok? Então, as inscrições, quando que abrem as inscrições? Quando que vocês vão poder entrar no MAP? O MAP vai abrir as inscrições na segunda-feira, na próxima semana. Tá? Então, já se prepara, assiste novamente as aulas, vê o que vocês que vocês têm ainda de dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a minha equipe. Minha equipe está aí o tempo todo, aí 24 horas, para responder vocês. Eu também respondo vocês. Tudo que você tem acesso ao MAP, todas as aulas, todas as mentorias, as aulas em grupo, tudo é comigo. Então, sou eu que vou auxiliar vocês. Eu que vou pegar na mão de vocês e levar, conduzir vocês a isso. Ok? Então, vocês vão poder beber direto da fonte. Vocês não vão pagar um curso comigo e assistir aula de outras pessoas. Claro que tem algumas aulas de pessoas convidadas que têm a maior expertise do que eu para ensinar vocês. Mas tudo relacionado à psicopedagogia, quem ensina sou eu. Ok? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir alavancar a carreira de vocês entrando nessa nova turma do MAP. Com um valor assim, ó,
mega exclusivo, tá bom? Então, gente, já se prepara aí, eu tenho certeza que vocês vão ter ótimos resultados, vocês vão gostar muito do curso, vocês têm a garantia aí, minha, de outras alunas, que dá certo, ok? Bora falar do sorteio? Bora! A gente vai ter uma live no domingo. Eu não coloquei o horário ainda, né? Provavelmente vai ser às 5 horas da tarde, no domingo. Às 5 horas da tarde, às 17 horas, tá bom? Por quê? Porque nós teremos um sorteio. Na verdade, nós teremos dois sorteios. O primeiro sorteio é um livro do Manual Prático Psicopedagógico Clínico, mais 30 minutos de mentoria comigo. Então, você tem acesso ao livro desse manual prático, com ideias de avaliações, como um plano de avaliação, etc. E 30 minutos gratuitos de mentoria comigo, hein? Você não vai ter que pagar nada por esses 30 minutos de mentoria. Pensa que delícia. Pensa que maravilha. E a segunda e terceira sorteada terá 30 minutos de mentoria apenas comigo, tá bom? Então, para você participar, como que você faz para participar deste sorteio? Para quem quiser o livro e a mentoria, tem que escrever um resumo da aula 1 lá no post no Instagram. Tem um post no Instagram escrito aula 1. Nesse post, você vai fazer um resumo, né, da aula 1 ou das outras aulas, ou da maratona toda, mas você vai colocar um resumo com seus insights, com o que você viu, observou, gostou destas aulas, tá bom? Lá você vai colocar esse resumo, e a partir deste resumo você já está participando deste sorteio para o livro e a mentoria. Quem quer fazer o sorteio só da mentoria, quem quer participar somente da mentoria, tem que postar uma foto de uma das 3 aulas, ou das 3 aulas, vocês que organizam aí, postar nos seus stories e me marcar. Não pode deixar de me marcar. Ah, eu postei, tá, mas não me marcou, eu não vi. Então tem que me marcar para eu poder ver que vocês estão participando. Me marcou, tá participando ali do sorteio da mentoria. Combinado? Então, bora lá. Pode novamente. Vocês podem novamente tirar aí uma fotinho minha se vocês quiserem, né? Deixa eu fazer uma pose aqui bem legal, bem bonita. Tira o print, posta lá, me marca para vocês concorrerem ao sorteio. Então, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu tenho certeza que entrando nesta nova turma do MAP, vocês vão ter, além de muitos descontos, além de um bônus assim exclusivo, sensacional, vocês também terão a oportunidade de aprender como viver da prática, como conquistar o seu próprio consultório, ok? Então, eu vejo vocês novamente lá na live de domingo, até para tirar algumas dúvidas de vocês sobre o MAP, tá bom? Então, bora lá, tenho certeza que vocês vão conseguir aí alavancar, viver da psicopedagogia como hoje eu vivo da psicopedagogia. Um beijo e uma ótima noite para vocês.